Bom, pessoal, nessa aula, né, nós vamos estar desenvolvendo um aplicativo, né, que lista informações de alguns planetas, né? Então a gente vai estar aprendendo alguns recursos, né, como a utilização do Lazy Column, né, que é aí o avanço aí do Recycler View, né? Vocês vão ver que é muito mais fácil trabalhar no Jetpack Compose com listas, né? A gente vai estar vendo como navegar, né, entre telas, né, na nossa aplicação, é, vários recursos aí interessantes, como criar card, né, aí no nosso projeto, né, vários recursos interessantes aí do Jetpack Compose. Então, ó, vou criar aqui um novo projeto, né, ó, vou chamar ele aqui, ó, selecionando Empty Compose, né, vou dar o nome para ele de projeto planetas, certo? Linguagem Kotlin, e vou aqui criar esse nosso projeto. Deixa eu só confirmar que está gravando. Tá gravando. Deixa eu fechar aqui essa outra aba aqui do meu Android Studio. Antes de prosseguir, né? Para essa versão. Peraí que o Gradle aqui está gerando alguns arquivos aqui. Para essa versão do Kotlin, né, o que acontece? Eu tenho que fazer um downgrade, tá? Da nossa aplicação. Pode ser, né, muito provavelmente, aliás, né, que nas próximas versões isso não seja mais necessário. Né, mas por enquanto eu estou utilizando aqui a versão 1.4.32, eu vou fazer um downgrade para 1.4.30, certo? Este é o nosso primeiro ponto. Então estou fazendo aqui a sincronização do downgrade da minha versão do Kotlin. Na sequência, né, o que eu vou estar fazendo? Eu vou adicionar algumas implementações lá no meu arquivo do Gradle lá de importações, né? Para mim estar trabalhando aqui com o recurso de navegação aqui do Compose, tá aí alguns recursos aí do Kotlin, algumas bibliotecas a mais. E além disso, né, eu vou estar trabalhando aqui, ó, com esse Kotlin Android Extensions, né? Ó. Então eu também vou estar fazendo aqui a inserção deste meu recurso aqui no nosso projeto. Feito isso, né, o nosso projeto já pode aí, finalmente, né, dar aí partida, né? A gente já pode estar finalmente aí focando no nosso projeto. A primeira coisa que eu vou estar fazendo, né, é criar uma pasta aqui, né, que eu vou chamar de model, tá? Então vou criar aqui um pacote que eu vou chamar aqui de models, e dentro dessa pasta, né, eu vou ter um data class, né? Então eu vou estar criando aqui, né, um arquivo que eu vou estar chamando aqui ele de data class. Então o nome desse meu arquivo vai ser planetas, ok? Aqui, então estou criando um data class chamado de planetas. E aí ele vai ter algumas informações, né? Por exemplo, ele vai ter o nome, né? Que vai ser do tipo string, e vai ter também, né? A imagem, né? Então uma outra constante, né? Que eu vou chamar aqui de imagem, que vai ser aí um inteiro, certo? Um int aí da vida. O que acontece? Para eu passar essas minhas informações entre as minhas funções, né? Como é um objeto complexo, né? Eu vou ter que implementar um cara aqui chamado de parseábulo, né? Vou ter que dizer que essa minha classe ela é um parseábulo. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar esse meu parseábulo, certo? Só que se eu deixar só esse parseábulo aqui, ele vai pedir para mim implementar várias ações para essa minha classe, né? Só que eu consigo abstrair tudo isso utilizando essa notação aqui parcialize. Perceba que até o erro sumiu e aqui então está a nossa data class. Ok? Então esse é o nosso primeiro passo. Agora, né, eu vou lá na nossa tela, no nosso arquivo aqui main activity, né, que é a tela aí principal, né? E aí o que acontece? Eu vou estar apagando essas funções que já vem com ele, tá?
estou apagando essas funções para nós estarmos fazendo exatamente as nossas. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é criar aí um vetor, né, um array de planetas. Então, vamos lá, val planetas, né, é igual a minha lista, né, list of, do que? Né, do tipo de planetas, e aqui eu vou estar passando informações sobre os nossos planetas. Então, eu vou estar passando a informação de um planeta, né, que eu vou estar chamando aí de, sei lá, Marte, certo? E aí eu vou precisar passar uma imagem, né, que seja de Marte. O que eu vou estar fazendo, né? Eu vou vir aqui, ó, eu já tenho duas imagens baixadas, tá, de Marte e Saturno. Vou copiar essas duas imagens, ó. Selecionei o copiar, vou vir aqui para o meu projeto e dentro da pasta Drawable aqui, ó, eu vou estar colando essas minhas duas imagens, ok? Então eu tenho lá Marte e vou dizer que ele vai funcionar em cima do Drawable ponto a minha imagem de Marte, certo? Lembrando que aqui dentro do Drawable tem que ser sempre tudo nome minúsculo. Então eu tenho Marte e agora eu vou estar adicionando, né, Saturno, né? Então vamos adicionar aí Saturno. Saturno, vou vir aqui, r.marte, agora vai ser a imagem de Saturno que eu tenho ali dentro da pastinha. Eu poderia colocar outros planetas aqui, né? Mas para nós não perder tempo, eu vou dar uns Ctrl+C, Ctrl+V para simular uma lista mesmo de informações, tá? Não tem problema que vai ter aí um ou outro imagens, nomes aí repetidos, tá, gente? E aí, o que acontece, né? Na sequência, aqui após eu criar essa nossa listinha aqui, né, que está terminando aqui, eu vou criar agora, né, a cara da nossa aplicação. Eu vou criar, né, dentro de um scaffold. O scaffold, né, para quem não sabe, né, é um componente que já vem com a nossa barrinha superior, né, a nossa barra superior, que a gente chama de toolbar, né, ela vem com a opção da gente ter o drawer, né, que é aquele menu lateral, né, tem ali a opção do Flux Action Button e tudo mais, já vem aí esse template, né. Então aqui no meu scaffold, né, eu vou estar passando aqui algumas informações aqui para o meu scaffold. Então vou passar aqui a minha toolbar, né? Então vou colocar aqui, ó, que eu quero um cara chamado top bar, né? E esse cara ele vai receber o que? Uma function, né? E o que vai ser, né, essa nossa function, né? Vai ser, deixa eu só aumentar aqui um pouco, vai ser a nossa top, top app bar aqui. E aí, o que é esse top app bar vai estar recebendo, né? Eu vou ter aqui um content color, né? Que é a cor dessa minha barrinha, né? Eu vou dizer que vai ser branco, né? O conteúdo da minha barrinha, né? Vai ser branco, certo? Além do conteúdo da minha barrinha, né? A cor em si da minha barrinha, né? Aqui eu vou dizer que vai ser, ó, background color, um azul, né? A cor tradicional aí do Android para toolbar, né? Então vou colocar aqui um azul. E por fim, né, eu vou colocar o texto que eu quero que seja aí exibido, né? Então eu vou colocar aqui a propriedade title, né, ó. Title, deixa eu dar um enter aqui para jogar para a linha de baixo, né? E esse meu title aqui, né, ele vai estar recebendo o quê, né? Ele recebe uma função, né? Uma função com um text. E esse meu text, né, ele vai ter o quê? Um conteúdo de texto com o nome do nosso aplicativo. No caso, vou colocar aqui app planetas, ok? E aqui eu finalizo
né, o nosso top app bar, gente. Por que que tá dando um errinho aí? Eis a questão. Vamos apagar isso aqui, ó. E aí os erros sumiram. Pronto. Agora, né, aqui, né, eu vou ter, na verdade, né, o recurso nosso de navegação, certo? E aí, o que que acontece, né? Antes de eu ter essa navegação, né, eu vou estar criando a tela sem pensar na navegação e depois eu coloco o nosso recurso de navegação, tá ok? Então, aqui, ó, eu vou estar criando, né, uma nova function, né? Então, uma function composable, né, com C maiúsculo, uma function composable, né, que eu vou estar chamando ela e de tela, certo? E o que que esta minha tela, né, ela vai estar recebendo, né? Ela vai estar recebendo o que? Ele vai estar recebendo meus planetas, né? Ó, então, planetas, né, que é aquele meu vetorzinho, mais o contexto, né? O meu context atual, né? Então, deixa eu passar aqui o meu CTX aqui de context. E agora, aqui dentro dela, né, eu vou ter uma lazy column, né, que é para eu estar listando as minhas informações. Mas, né, antes de eu estar listando essas minhas informações, eu vou estar criando o meu cardzinho, certo? Então, vai ser uma outra funçãozinha que eu vou ter. Então, eu vou criar aqui uma outra funçãozinha, porque eu quero que os meus elementos apareçam na forma de um cartão, tá? De um card view. Então, estou criando aqui uma nova função, vou chamar aqui de meu card, tá? E aí, o que que esse cara vai receber, né? Ele novamente vai receber aqui os planetas, né? Vai receber lá o nosso context, né? Vou chamar aqui de CTX. E, por enquanto, é só que essa nossa funçãozinha aqui vai estar recebendo. E aqui dentro, né, eu vou desenhar como eu quero que o meu card funcione, né? Então, eu vou vir aqui, ó, criar um componente card, certo? E agora eu vou colocar algumas propriedades para esse meu card aqui. Então, ó, eu vou dizer que ele vai ter uma borda, né? Essa borda, né, eu vou colocar aí, ó, um border stroke de 2 dp. A gente vai pedir para importar aqui, ó, ela pediu para importar o dp, né? E a cor dessa borda, eu vou colocar aí um cinza bem clarinho, né? O cerquilha, né, aqui não funciona. Então, como que a gente faz para utilizar aí cores em RGB, né? 0xFF é como se fosse o cerquilha. E aí eu coloco a cor que eu quiser para em RGB. Então, eu vou colocar aqui, ó, F5, opa, F5, F5, F5. Tô colocando aí um cinza, tá, gente? Um cinza bem clarinho aí de borda. Na sequência, né, eu vou estar colocando algumas características aí através do modifier, né, do meu card. Então, eu vou colocar aqui um modifier, né, e esse meu modifier, né, ele vai receber algumas propriedades. Por exemplo, ele vai receber a propriedade, né, de largura. Então, eu vou dizer, né, que o meu cartão ele vai ocupar toda a minha largura, todo o meu width disponível, certo? Deixando assim, ó, encadeado um embaixo do outro para ficar melhor a leitura. A altura desse meu cartão, né? A altura desse meu cartão, vou colocar aí de 120 dp, certo? O que mais que a gente pode estar colocando aí? Eu vou colocar um padding, né? Uma margem interna nele de 5 dp, certo? E por fim, né? Eu vou colocar a opção do que acontece quando ele for clicado. Porém, né, isso daqui depois a gente vai estar implementando. Então, eu vou colocar outras características aqui para o meu elemento. Eu vou colocar uma elevação para o meu card, né? Vou colocar uma elevação de 4 dp para o meu cardzinho,
né? E vou colocar aqui, ó, que nos cantos, né, ele vai ter aí uma leve uma volta, né, um círculo, né? Vai ser arredondado as bordas. Fugiu aqui a palavra. Então 15 dp nos aí de rodeamento aí do meu card, digamos assim. E aí aqui, ó, eu vou colocar o conteúdo, né, que eu quero estar vendo para o meu card. O que acontece, né? Vamos tentar primeiro com informação estática e depois a gente joga na lista, né, para ser dinâmica a informação. Então, ó, vou colocar aqui um box, certo? Que é uma caixa, né? Opa, tá pedindo aqui para importar. Né? Importei a caixa, vou colocar aqui a opção Modifier. Vou dizer que ele vai ocupar toda a altura disponível, né? Toda a altura do meu cartão, certo? E aí, ó, como elementos internos dele, né? Eu vou ter o que? Uma imagem, né? Com o componente image, né? Aí eu vou estar recebendo na propriedade pointer aqui, ó, o que acontece, né? Eu vou estar passando aqui o meu endereço da imagem, né? Então eu vou colocar aqui um pointer resource. E aí aqui, ó, eu vou estar colocando o que, né? No meu ID eu vou colocar r.drawable. Alguma das minhas imagens, né? Vou colocar, sei lá, Marte, certo? Vamos trabalhar com informação estática por enquanto para a gente ver como que o nosso cartão tá ficando. Descrição vou deixar em branco, né? E vou dizer aqui, né, que essa minha imagem, né, ela vai ocupar todo o espaço que eu defini para ela, né? Então vou colocar aqui um content scale, né, dizendo aqui que vai ser o content few bolts, né? E qual que vai ser essa largura que eu vou querer aí para a minha imagem, né? Então agora aqui através da propriedade, deixa eu dar um enter, através da propriedade modifier, eu vou definir o tamanho da minha caixinha da imagem, a qual, através dessa minha propriedade content scale aqui, né, eu vou estar redimensionando a minha imagem. Então, modifier, né, recebe aqui o meu componente modifier aqui, ó, e aí eu vou estar definindo, né, que a minha altura vai ser de 100 dp, da mesma forma a minha largura vai ser de 100 dp. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho uma caixa para representar, né, a minha imagem, certo? E aí eu estou dizendo o seguinte, né? Que a minha imagem, ela vai ocupar todo o espaço dessa minha caixa, que vai ter aí 100% dp. Ok? Porém, tem um problema aqui, né? Qual que é o problema? Eu quero que apareça a imagem e do lado apareça um texto. Então, eu quero uma imagem e do lado eu quero que apareça um texto. Então, eu preciso colocar essa imagem, na verdade, dentro de um componente de linha, né? Então, estou recortando aqui, vou colocar ele num componente de linha, num row aqui da vida. Se a gente observar, né, tem aqui o modifier, né? Modifier, eu vou dizer que ele vai ocupar toda a minha altura da caixa disponível, né? E agora, dentro dessa minha coluna aqui, né? Dentro dessa minha coluna que eu vou ter aqui uma imagem. Então, eu vou ter a imagem seguida de um espaço, né? Um spacer aqui. Colocar aqui um modifier readit, né? De uns 5 dp, certo? E aí, o que acontece, né? Eu vou ter o meu texto numa coluna. Vamos ver como que tá ficando o nosso card, se já dá pra gente ver alguma coisa. Então, se eu chamar esse meu card aqui, ó, se eu vier aqui, né, e chamar aqui por
meu card, vamos ver o que já vai aparecer. Eu tenho que passar os planetas, né, que são os planetas que eu defini aqui em cima, né? Os planetas e passar o próprio contexto, né, que é o this, certo? E por que tá dando um errinho? Planetas. Vamos ver por que tá dando um erro. Vamos ver como que a gente está recebendo aqui. Aqui, ó, no meu card eu estou recebendo planetas, mais o meu context. Se eu passar só planeta aqui, tá dando um errinho aqui no meu planeta, gente. Vamos tentar entender o porquê que tá dando um errinho no nosso planeta. Ah, eu já sei, gente. Sabe por que tá dando erro? Porque ele espera, né, por um planeta, não por... E quando eu passo planetas, eu estou passando, na verdade, um vetor com vários planetas. Então, né, vamos passar, sei lá, a posição 0 aqui do meu planeta. Olha lá, perceba que até a mensagem de erro sumiu. Agora eu estou passando um planeta, não todos os planetas, para o meu card. Vamos executar para ver como que está ficando, né? Então, estou executando aqui novamente a aplicação, né? Vamos ver quantos minutos já foi. 22 minutos. Tá rodando aí o nosso projeto, né? Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Tá instalando a nossa aplicação. Diz que foi. E ó, olha só como que tá o nosso cardzinho. Tem uma imagem, então vamos ver. Ó. Eu tenho um card, né? Eu declarei aqui, né, a cor, né, que eu quero. A cor que eu quero para essa minha borda, certo? Defini que ele vai ocupar toda a largura, né? A altura eu defini dele, coloquei aqui um padding, certo? Para essa minha imagem. A elevação do meu card eu defini aqui e o shape, ó, eu disse que ele vai ter aqui, ó, um leve arredondamento, né? Agora me veio a palavra arredondamento aqui nos cantos. Dentro desse meu card, né, eu defini aqui uma caixa, né, que ocupa toda a minha altura disponível, né? E aí, o que acontece, né? Na verdade, a caixa, gente, ela vai ocupar ó, todo o espaço de dentro do meu card, né? Então, é o fio max size, tanto em largura quanto em altura. Tanto altura quanto largura. Vamos ver como ficou? Agora está ocupando aí todo o espaço. Eu vou colocar agora, né, uma margem interna aqui dentro dessa minha caixa, tá? Então vou colocar aqui um outro padding, colocar aí de 10 dp. Vamos ver como que vai ficar. Aí, ó, agora a imagem já ficou aqui mais bonitinha, encaixadinha. E aí, o que que eu fiz, né? Eu defini aqui uma row porque eu quero a imagem aqui e um conteúdo, um texto aqui do lado, ou seja, na horizontal. Então, eu declarei uma row dentro da minha caixa, dentro do meu box. Essa row eu defini ela ocupando toda
a minha altura disponível, tá? E aí eu coloquei a imagem, né? Então, através da propriedade pointer, né, eu busquei a minha imagem, né? Sem nenhuma descrição, content scale, né? Antes de falar do content scale, o que eu fiz aqui? Rate width. O que esse rate width fez? Eu disse que eu vou ter um quadrado aqui, né, para minha imagem. E através desse content scale aqui, ó, content scale 5 bounds, né? Eu disse que através dessa propriedade 5 bounds, né, eu vou esticar a minha imagem para ocupar todo o espaço que eu reservei aqui através das propriedades rate para a minha imagem. Coloquei um espacinho aqui, ó, de largura, né, de width. E agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar os meus textos. Então eu quero um título e um subtítulo. Então eu vou vir aqui, ó, né, e colocar agora um componente column, certo? E aí o que acontece? Para esse meu componente column, eu vou ter aí um text, certo? Então eu tenho aqui um text, o T maiúsculo, né? E o que esse text vai receber, né? Ele vai receber como texto o nome do planeta, né? Então, sei lá, deixa eu colocar aqui Marte, tá? Colocar um texto fixo por enquanto. Vou colocar ele aí com um negrito, um efeito negrito, então font rate, aqui eu vou estar selecionando font rate bold, tá? Colocando um negrito. E o tamanho, né? Colocar em um font size aí de 20 SP, tá? Não é DP aqui. Quando a gente trabalha com fonte, é SP. Quando é texto que a gente está trabalhando. E vou colocar aqui, ó, um outro text, certo? E esse text, né? Ele, na verdade, ele vai ser um texto aí representando uma algo aí sobre o meu planeta. Tô colocando qualquer coisa aqui, tá, gente? Vamos ver como que ficou. Vou pedir para executar. Opa, abriu o gravador. E se a gente visualizar, tá aqui, gente. Ó. Então eu tenho uma imagem, ó, eu tenho uma caixa dentro do meu card, né, o meu box. E aí eu tenho um row, porque eu estou colocando elementos na horizontal. Então eu coloquei a imagem, certo? Depois eu coloquei um espacinho, um spacer. E depois eu coloquei um column. Por quê? Porque os próximos elementos eu quero que apareçam um embaixo do outro, que são esses dois textos. Esse daqui eu apliquei um efeitinho, né? Alguns estilos de texto. E aqui está o meu conteúdo. Beleza, é assim que vai estar aparecendo o meu cardzinho, né? Agora a gente tem que fazer isso funcionar de forma dinâmica, né? Então, ó, o que acontece? Agora eu vou lá na minha funçãozinha tela, né? Porque eu chamei o meu card direto. Mas não é isso que a gente tem que fazer. A gente vai chamar a tela e a tela vai renderizar, né, os meus elementos na forma de coluna. E aí, gente, aí que começa, né, o milagre, né? O milagre aí do Jetpack Compose, né? Antes a gente trabalhava com aquela classe enorme, né, chamado Recycler View, né? Agora, ó como ficou fácil a gente criar uma lista aqui, né? Eu vou utilizar aqui o lazy column, tá? Para estar criando uma lista, né? E aí, o que acontece? Eu vou dizer que eu quero trabalhar aí com itens indexados, certo? E aí eu preciso dizer em cima de que tipo de itens. Agora sim, eu informo o meu vetorzinho, né? Que eu quero trabalhar em cima desse meu vetor. E aí, aqui eu passo dois parâmetros. O meu index, né? Que é a posição de cada elemento do meu vetor. E o próprio elemento, né? Que eu quero estar trabalhando. No caso, o planeta aqui. E aí, o que acontece, né? Eu vou chamar agora quem? O meu cardzinho lá que eu acabei de criar. Passando quem, né? Passando o meu vetor do planeta na posição atual, ou seja, no meu index, né? E aqui no meu contexto, né? Eu vou estar passando aí o meu CTX aqui, né? Ok. Por que tá dando erro? Por que tá dando um errinho?
itens indexed, tá certo aqui. Tenho aqui a minha coluna, planetas aqui na posição do index. Se eu tirar esse nome aqui, ó. Boa pergunta. Por que agora tá dando este errinho aqui, gente? Eu preciso passar aqui para o meu card. Preciso passar quem? Um respectivo planeta. Colocou planetas. Ah, um erro sumiu. Você pode invocar apenas funções de um composable function. Então, gente, só que o problema é que esse daqui também é um composable. Qual que é o errinho que tá dando aqui, gente? Ó, tirando aqui os nomes, né? Mas não acredito que seja isso o erro. Vamos descobrir qual que é o errinho aqui. Eu declarei aqui o meu itens indexado. Criar função itens indexed? Não. E agora, José, qual que é o erro? Utilizei aqui o lazy column, certo? Recebendo aqui o itens indexed, tá certo? Recebendo quem? Recebendo ai, meu Deus do céu. Eu recebo aqui uma lista de planetas, né, ó. E aqui eu estou recebendo um planeta só. Então aqui na verdade, né, eu recebo o quê? Uma lista de planetas. Né? Aí o erro quis sumir, né? Aí agora eu voltei aqui para planeta no nome do meu parâmetro, né? E aí o erro sumiu, certo? Então, gente, é dessa forma que eu trabalho com listas agora no Kotlin com Jetpack Composer. Declaro aqui um lazy column. Se for um objeto complexo, né, eu utilizo itens indexed, passando esse meu vetor. E aí, como parâmetro, eu passo, né, a posição, o index, o determinado objeto. Aqui é o meu componente onde eu quero renderizar ele, e aí eu passo no meu vetor o determinado objeto que eu estou atualmente na lista, e aqui eu estou passando meu contest, tá? Eu passo meu contest, porque vai que a gente quer fazer alguma outra utilização, exibir uma toast, alguma coisa assim, vai precisar do contexto, tá? Senão não precisava estar passando o contexto, tá? Só por isso que eu estou passando o contexto. Vai que depois eu quero usar um toast, aí precisa de um contexto. Aí eu já estou passando o contexto aqui. Se a gente observar agora, né, vamos deixar esse nosso código aqui agora de forma dinâmica, né? Então, vamos ver. Aqui, ó, na minha imagem agora, né, vai ser quem? Vai ser o planetas.image, né? E no nome aqui, ó, não vai ser mais um nome fixo, né? Vai ser planetas.nome, certo? Vamos deixar aqui no singular, planeta, né? Eu acho que fica melhor, né? Planeta, e aqui vai ser planeta, certo? Melhor no singular. Vamos testar agora. Eu acredito que já esteja funcionando. E qual foi o problema, né? Faltou eu chamar a minha função, gente. Eu tenho que vir aqui agora, né, e chamar aqui dentro do meu scaffold, né, a funçãozinha, né? Então agora eu chamo a minha tela passando quem?
passando meus planetas, né? E passando o meu contexto atual. Diz. Vamos lá. Já é para estar aparecendo uma lista, gente. Opa. E tá aqui, gente. Já tá aparecendo aqui a nossa lista. Eu vou finalizar por aqui para não ficar muito extenso. E aí na próxima aula a gente termina aqui, tá, gente? Já tá aparecendo aqui a nossa lista.